todos, boa noite. O tema da nossa aula de hoje é a continuidade da apostila sobre o exercício da advocacia. Na aula passada, vimos os atos privativos do exercício da advocacia previstos lá no artigo 1º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E vimos os atos privativos na esfera do Poder Judiciário, que é a postulação, né? Via de regra, a postulação é privativa, a advocacia, e há algumas exceções que vimos na aula passada. Além dos atos postulatórios, que é uma das atividades principais da advocacia, né, há a possibilidade também de haver, de forma privativa também na advocacia, atos extrajudiciais. Então, além de ser privativo a advocacia, a postulação perante o Poder Judiciário, há também, a lei também prevê atos extrajudiciais como sendo privativos do exercício da advocacia, como sendo privativo aqueles bacharéis inscritos nos quadros da OAB. E quais são os atos extrajudiciais que são privativos da advocacia? Temos dois. Temos a consultoria jurídica, temos três, melhor dizendo, a consultoria jurídica, a assessoria jurídica e a direção jurídica. E isso é o que vamos ver na aula de hoje. As três formas de atos extrajudiciais que são privativos ao exercício da advocacia. A primeira é a consultoria jurídica. E o que vem a ser a consultoria jurídica? O advogado ele pode prestar consultoria jurídica, ele pode prestar de forma privativa consultoria jurídica, e ela é utilizada quando envolver dúvidas sobre determinados assuntos jurídicos, ou também uma avaliação processual feita pelo advogado a pedido do cliente. E o que vai fazer o advogado nesta consultoria jurídica? Ele vai indicar alternativas e opções em processos judiciais. Então, o papel aqui do advogado é responder aos questionamentos do cliente, né, seja de forma verbal ou de forma escrita, né, quando envolve dúvidas sobre determinados assuntos jurídicos, ou também uma avaliação processual. Nessa situação, então, o cliente ele entra em contato com o seu advogado, né, e o advogado pode ali expor algumas dúvidas de seus clientes, né, sobre determinados assuntos jurídicos, ou uma avaliação se vale a pena ir por este método processual ou ir por outro, né. Então o cliente, né, que tem uma consultoria jurídica como advogado, o advogado ali terá essas atribuições, né, de responder às dúvidas sobre determinados assuntos jurídicos ao cliente e também uma avaliação processual, né, se o processo deve seguir uma determinada estratégia ou ali deve seguir sobre uma outra determinada estratégia processual. Então, a consultoria jurídica envolve o esclarecimento de dúvidas dos clientes e também a avaliação processual. E nessa avaliação processual, o advogado vai indicar ali alternativas e opções de recursos ou medidas processuais em processos judiciais, né? Isso que é a consultoria jurídica. Há muitos escritórios de advocacia que prestam este serviço aos seus clientes, prestam o serviço de consultoria jurídica aos seus clientes. Então, o advogado não somente atua na parte processual, na parte de ajuizamento de ação ou de defesa dos interesses de seus clientes em processos judiciais. Não, o advogado também tem a possibilidade de prestar uma consultoria jurídica aos seus clientes, para que para que o cliente tenha ali a segurança de que qualquer dúvida processual que ele venha a ter, para qualquer ali estratégia processual que ele precise tomar, ele tem ali a consultoria do seu
advogado. Então, essa é um ato privativo da advocacia, somente os advogados que podem ali prestar consultoria jurídica a seus clientes. Próxima é a assessoria jurídica. A assessoria jurídica ela é desenvolvida por especialistas em determinado assunto específico. A assessoria jurídica envolve orientação e prevenção na tomada de decisões por parte ali do cliente. Então, diferentemente da consultoria jurídica, que é feita a avaliação processual e resposta a dúvidas envolvendo um processo judicial, né? Na assessoria jurídica, o advogado, também de forma privativa, ele presta orientação e tomada de decisões por parte do cliente. Então, ele vai orientar o cliente a tomar uma decisão que envolve qualquer das áreas do direito. Então, por exemplo, né, o advogado, o cliente ele vai comprar um imóvel, né? Ele pode solicitar uma assessoria jurídica do advogado para que este contrato de compra e venda seja feito de acordo com o que manda a lei e que também não traga nenhum risco ali para o cliente na aquisição daquele bem, né? Então, o papel do advogado na assessoria jurídica é consultivo, né? Ou seja, ele exerce uma advocacia consultiva, exerce uma advocacia exatamente para a realização de consultas, né? Então, seja, né, para pessoas físicas, seja para pessoa jurídica, mas o advogado ele vai ali fazer a consultas ali, o cliente vai fazer consultas ao advogado em qual que é o caminho melhor a ser tomado estrategicamente em uma empresa ou até na vida ali da pessoa física. Como eu falei o exemplo, a empresa ou a pessoa física quer comprar um imóvel ou quer vender um imóvel, o advogado pode prestar essa assessoria no contrato. A empresa está adquirindo uma outra empresa, está havendo uma fusão de empresas. O advogado também pode prestar assessoria jurídica para ali fazer com que essa transação ocorra sem riscos do futuro, né, de uma eventual ação. Então vejam que tanto que na assessoria jurídica o objetivo do advogado é evitar o processo. E o advogado ele não vive, né, somente do processo, né? Ele pode cobrar honorários para prestar a consultoria jurídica, para prestar assessoria jurídica. Então, não necessariamente o advogado ele atua dentro do poder judiciário, né? E é papel do advogado também evitar o ajuizamento de ação, prestando consultoria, prestando assessoria jurídica às empresas e às pessoas físicas, a seus clientes de modo geral, para que se evite o processo, né? O advogado, eticamente, tem que sempre evitar o processo. O processo deve ser visto pelo advogado como última das alternativas para resolver aquele eventual conflito de interesse. Então, tanto na assessoria quanto na consultoria jurídica, o objetivo e o papel do advogado é evitar o ajuizamento de uma demanda, né? Então, na assessoria jurídica é feito pelo advogado uma consulta, ou seja, o advogado ali responde a consultas feitas pelo cliente, né, esclarecendo e ali traçando a melhor estratégia jurídica, o melhor caminho jurídico a ser traçado tanto pelas empresas quanto pelas pessoas físicas. E também o advogado pode exercer ali o papel, de forma privativa também, de direção jurídica, né? Então, o advogado ele pode ser funcionário de uma empresa e de um departamento jurídico, né? E o advogado vai exercer esse papel de diretor jurídico da empresa. Tem muitas empresas que possuem um departamento jurídico próprio, né? Na qual o advogado será o diretor jurídico daquele departamento, né? E isso somente um advogado que pode
atuar nesta função de direção jurídica. Tem algumas empresas que contratam escritórios de advocacia para prestar esse serviço de departamento jurídico. Mas tem empresas que possuem um departamento jurídico próprio, e neste departamento jurídico próprio, um advogado deve exercer esse papel de diretor jurídico, né? Então, o diretor jurídico de uma empresa precisa ser advogado. Então, a função de diretor jurídico de empresas deve ser privativamente exercida por um advogado. Então, isso não envolve necessariamente processos, mas de forma extrajudicial, o advogado pode, de forma privativa, exercer ali a função de diretor jurídico de empresas. Qual que é o papel do diretor jurídico? O mesmo papel de assessoria e consultoria. Ele tem o papel de tanto, né, o diretor jurídico, tanto de fazer uma avaliação de processos de empresas, como também responder e ali orientar, né, na prevenção de problemas que pode a empresa ter. Então, o diretor jurídico, ele presta também para a própria empresa na qual ele trabalha a consultoria jurídica e a assessoria jurídica. Vejam que o diretor jurídico, normalmente, ou ele pode ser o sócio da empresa e ele vai exercer o papel de diretor jurídico de dentro da própria empresa, né? Ou ele pode ser ali um funcionário, né? Um funcionário contratado pela empresa que vai exercer aí essa função de diretor jurídico. Então, o diretor jurídico ele é um advogado, tem que ser um advogado que vai prestar os serviços de consultoria e assessoria jurídica à empresa, internamente ali de um departamento jurídico criado pela empresa. Como falei, não obrigatoriamente todas as empresas possuem um departamento jurídico interno. Tem algumas empresas que terceirizam, que contratam um escritório de advocacia para prestar esses serviços de consultoria e assessoria jurídica, né? E tem algumas empresas que preferem criar um departamento jurídico próprio, né? E criar o papel de um diretor jurídico. Então, as funções extrajudiciais privativas da advocacia são a consultoria jurídica, a assessoria jurídica e a direção jurídica. Além disso, além desses atos extrajudiciais, a consultoria, a assessoria e a direção jurídica, né, há também uma previsão no artigo 1º do Estatuto da OAB que todos os atos e contratos constitutivos de empresas, de pessoas jurídicas, só podem ter validade a partir da assinatura do advogado. O advogado tem que vistar estes contratos para que ele tenha validade jurídica. Significa dizer o seguinte: se eu quero abrir uma empresa hoje nova, né? Uma pessoa física quer abrir uma empresa com mais 3 sócios. Ele tem que fazer ali o contrato social, né? Para essa empresa ter validade jurídica, ela precisa ser registrada ali no órgão respectivo, na junta comercial. E para ter validade jurídica esta empresa, precisa ser criado um contrato social. E este contrato social, que é o chamado ato constitutivo da empresa, só vai ter validade perante a junta comercial, só vai poder ser registrado na junta comercial se tiver ali o visto, se tiver ali a assinatura de um advogado. Então, toda vez que uma empresa for aberta, ela precisa obrigatoriamente ter a assinatura de um advogado, né? E também não somente na abertura, mas qualquer tipo de alteração da empresa. A empresa vai mudar de nome, a empresa vai mudar de sede. Sempre tem que ter ali o visto do advogado nestes instrumentos constitutivos e esses instrumentos que alteram a estrutura das empresas. A empresa vai sair um sócio, vai mudar de
sociedade limitada para sociedade por ações, por exemplo. Vai mudar o tipo societário. Precisa da mesma forma da assinatura do visto de um advogado. E se não tiver isso, a empresa não pode ser registrada. A nulidade na criação dessa empresa se não tiver o visto de um advogado ali no seu contrato social, no seu estatuto social. Né? Então, para que a empresa tenha personalidade jurídica, e a empresa somente vai ter personalidade jurídica quando registrar os seus atos constitutivos, o seu contrato social ou o seu estatuto social na junta comercial, somente vai ter validade jurídica a partir do momento do registro deste ato na junta comercial, e este ato constitutivo, o contrato social ou o estatuto social, deve obrigatoriamente ter o visto ali do advogado. Né? Não somente a rúbrica, mas a assinatura mesmo, com a identificação do número da OAB, né, do número da descrição daquele advogado na Ordem dos Advogados do Brasil, é obrigatório para que o contrato social seja registrado ali na junta comercial. O objetivo dessa norma prevista aí no artigo 1º do Estatuto da OAB, né, é que esse contrato social, né, passou ao crivo e análise de um advogado, e ele tem ali o cumprimento da lei, ele respeita ali a legalidade na criação dessas empresas. Né? Então, o advogado é essencial, né, para analisar que aquele contrato social respeitou a lei, né, que aquele contrato social foi criado de acordo com o que ali prevê a legislação. Então, toda vez que for abrir uma empresa nova, eu preciso ali da assinatura do advogado, né, em todas as folhas do contrato social, né, e o objetivo disso é dizer que um advogado analisou ali a legalidade daquele contrato social, ou seja, aquele contrato social está de acordo com o que prevê a lei, e não há nenhuma ilegalidade ali na constituição daquela empresa. É para isso que serve essa obrigatoriedade da assinatura do advogado, né, nos contratos sociais, nos estatutos sociais. Né? Então, o advogado ele tem a função ali de analisar, né, os contratos, para que se evite ali o descumprimento da lei, e também se evite ali conflitos de interesse que possam ter o ajuizamento de uma ação por conta disso. Né? Exceção a essa regra, ou seja, há dois tipos societários, né, de que não é necessário a assinatura do advogado, que são as empresas de pequeno porte e as microempresas. A Lei Complementar 123 de 2006, ela tirou essa obrigatoriedade para somente esses dois tipos de empresas, que é as microempresas e as empresas de pequeno porte. Dado também a sua simplicidade, né, dessas modalidades societárias, né, não é necessário a assinatura do advogado para a constituição da empresa. Mas todas as outras empresas, né, todos os outros tipos societários, é necessário, é estritamente necessário que o advogado assine os contratos sociais, né, juntamente com os sócios, para demonstrar que aquele contrato social, né, foi analisado pelo advogado, está de acordo com a lei, né, com o objetivo de se evitar ali conflitos ou ações judiciais por conta da falta da análise do advogado neste contrato social. E a assinatura do advogado nesse contrato social é condição sine qua non, é condição imprescindível para que esse contrato seja registrado na junta comercial, não somente para a abertura das empresas, mas também para para qualquer tipo de alteração na estrutura da empresa. Mudança de sede, mudança de endereço, mudanças de sócios, incorporação, ou seja, uma empresa incorporada por outra, né? Uma empresa adquirida por outra, que é as chamadas alterações das estruturas das empresas, né? Seja transformação, fusão, incorporação, todas essas precisam obrigatoriamente passar ali o contrato sob análise de um advogado, e ele vai ter que assinar, porque senão
a junta comercial não pode registrar este contrato. E com isso, então, vimos na aula de hoje os atos extrajudiciais privativos da advocacia, que é a consultoria jurídica, a assessoria jurídica e a direção jurídica, né? E também a obrigatoriedade de análise de contratos de pessoas jurídicas, contratos constitutivos de pessoas jurídicas, né? Que é obrigatório ali a análise por um advogado sob pena de nulidade, sob pena daquela empresa nem ter validade jurídica por conta da ausência da assinatura do advogado, né? Com isso, então, encerramos a aula de hoje, encerramos também essa apostila sobre o exercício da advocacia, né? Vimos as atividades privativas da advocacia na aula de hoje, e sempre volto a pedir a vocês que frequentem as aulas do Microsoft Teams para esclarecimentos de dúvidas e também para resposta aos questionamentos feitos em aula, né? Estou sempre à disposição de todos para tirar quaisquer dúvidas e nos vemos numa próxima oportunidade. Bons estudos a todos, uma boa noite.